Bom dia. O Brasil tem 9 mil quilômetros de costa marítima, cerca de 10 milhões de hectares de lâmina de água, detém 13% da água doce do planeta e nós estamos perseguindo uma meta importante, que é conseguir atingir o consumo de pescado por habitante preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que preconiza 12 quilos por habitante ano. Para alcançar, para se aproximar desta meta, a Superintendência da Pesca no estado do Ceará, Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura, juntamente com o Ministério da Pesca e Aquicultura, estão imprimindo uma ação, uma mobilização com muitas atividades, como cursos, palestras, festivais gastronômicos, enfim, por todo o Brasil, para incentivar o consumo do peixe. E nós estamos em plena Semana do Peixe, a 10ª Semana do Peixe. Para falar sobre este tema, nós vamos conversar agora com o Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Ceará, Robson Emanuel Simões. Emanuel Robson Simões, que é o superintendente, tem a responsabilidade aqui no estado do Ceará de tocar, de articular, juntamente com pescadores, com a sociedade civil, com os técnicos, enfim, a busca desta meta, já que a pesca não é apenas aquela pesca que a gente vê, o jangadeiro indo para o mar, é muito mais amplo, porque nós temos a pesca de maior porte, tanto no mar, como também nos rios, e temos muita água, como acabamos de falar logo no início do programa. Superintendente, bom dia, é uma honra recebê-lo aqui no programa plenário da cidade. Um bom dia e é um prazer para nós estarmos fazendo parte dessa divulgação que está sendo realizada em todo o Brasil para o fomento do consumo do peixe. Superintendente Federal da Aquicultura e Pesca, da Pesca e Aquicultura, Emanuel Simões, estamos em plena Semana do Peixe, 10ª Semana do Peixe. Quais são, para a gente logo atualizar, né, este evento que é promovido pelo Ministério, lançado pelo ministro Marcelo Crivella no início do mês, né? Então, como é que estão, quais atividades estão sendo desenvolvidas aqui no estado? Desde o dia 1º nós temos feito ações em todo o estado e iniciamos em Itaitinga. Nós em Itaitinga levamos o caminhão Feira do Peixe, que ali passou um dia inteiro fazendo a venda a preço popular. O fato é que quando nós começamos a Semana do Peixe, imprimimos o consumo para as pessoas que não têm acesso ao pescado. Muitos reclamam por conta do preço, muitos reclamam por conta do custo que é muito alto e elevado. E nós conseguimos diminuir um pouco a distância, tanto do pescador, do produtor, como do consumidor, eliminando um atravessador que tem custeado um pouco mais esse preço do pescado. Como é que está sendo trabalhado, então? Como é que foi eliminado, né? Como é que é possível facilitar a chegada do peixe à mesa do brasileiro, à mesa do cearense, sem o atravessador, sem aquele que faz um negócio, faz uma intermediação entre o pescador, entre aquele que faz a produção, que garante a produção e a mesa, né? Como eliminar esse atravessador? Nós estivemos no município de Barroquinha, fazendo entregas de cestas básicas ali naquele município, que nós temos uma parceria com o MDS, e ali quando nós chegamos para fazer a entrega das cestas, na praia de Bitupitá, nós nos deparamos com uma situação difícil do pescador, que foi ele não ter estrutura para refrigerar a produção dele. Então, com essa realidade, ao chegar da praia, ao chegar na praia do mar, com a produção, ele fica escravo, refém do preço que o atravessador coloca. Então, o que ocorre? Ocorre que ele vende a um custo muito baixo, não valoriza o seu trabalho, ele não tem como fazer com que sua família tenha um sustento real e que seja digno. Então, nós encontramos essa dificuldade, que nós nos dispomos. O Ministério da Pesca possui alguns caminhões frigoríficos e uns caminhões Feira do Peixe. Alguns caminhões estavam meio que subutilizados em algumas localidades, nós retiramos de quem não estava fazendo a utilização correta e colocamos à disposição daquelas pessoas que assim querem e assim bem desejam. No município de Barroquinha, nós levamos ali o caminhão frigorífico, eles pesam, eles colocam ali sua produção e transportam com a logística nossa. A logística nossa é levada até lá para transporte deles.
eles nos acompanham e no município escolhido, acordado com o prefeito, ou no bairro, aqui em Fortaleza, como hoje, no caso, no José Walter, nós colocamos o caminhão Feira do Peixe. E esse caminhão Feira, ele já é estruturado com uma câmara fria e uma câmara frigorífica e bancada, balança, para que possa ser vendido. Ele abre a lateral dele, forma um tapume no chão e fica ali então à disponibilidade. O que acontece é que eles lá à beira da praia vendiam a produção a 50 centavos, 60 centavos o quilo. Por conta de que o atravessador chegava lá e oferecia o que bem queria. E não é digno para uma família, o trabalhador, passar o dia no mar e chegar ao final do dia vender seu trabalho por 50 centavos. Então, ágil é 1000%, porque, por exemplo, o quilo do cará-tilápia chega a R$10, inclusive, isso, em alguns locais. No caso da tilápia, ele é um peixe de água doce. Normalmente, a nossa tilápia é feita por produção em gaiolas, né? Então, a dificuldade, o peixe do mar, que é o peixe de captura, eles capturam naquela região de currais. Eles fazem currais no mar e ali eles fazem com que o peixe entre e não tenha saída. Bem, nesse fato, o que ocorre? Eles chegam à praia ou eles salgam para vender nas serras, que é onde as pessoas têm mais costume de comer o pescado salgado, ou ele perde a produção ou vende daquela forma... Precisa ceder ao comerciante. Exatamente. Então, nessa forma, o que é que nós estamos oferecendo a eles? A logística, para que eles coloquem a sua produção em nossos caminhões, eles nos acompanham, eles pesam a sua produção, mensura o valor, leva até a localidade escolhida, lá nós colocamos a nossa logística, mas quem faz a venda, quem faz a parte de articular com o consumidor, são eles. Então, por isso que um peixe como o espada, a biquara, enfim, a pelombeta, que são peixes que são mais populares, mas chegam em preço de R$8, R$9 o quilo, chega a R$3. R$3? R$3, que é a média que nós temos vendido nos locais. De R$3, R$4 tem sido a média. Então, nós ali retiramos o fator atravessador. Então, nessa logística nossa, nós colocamos a dignidade naquele que produz, naquele que vai lá e pesca, porque ele vai multiplicar o valor que ele teria de renda, como também diminuímos também a carga do preço para o consumidor. E assim as pessoas consomem mais. Nós fomentamos o consumo e levamos também prosperidade para aqueles que também estão trabalhando. Exatamente. Esta ação, ela alcança quantos por cento? É uma ação, digamos assim, embrionária ou ela já está plena no litoral do Ceará? Não, ela na realidade é realmente um piloto. Um piloto da nossa administração agora. Que tem dado certo, inclusive, sim, como o senhor tem falado, sim, como o senhor acabou de falar. Sim, tem dado certo, tem sido muito bom. Tem sido uma forma, como eu bem disse, quando nós nos deparamos com essa situação no município, é muito triste você chegar e ver um pai de família trabalhar de sol a sol, correndo o risco de um câncer de pele, correndo o risco de se ter uma velhice comprometida na coluna, pela postura que ele trabalha. Naufrágio, né? Quantos não foram levados pelo mar? Risco de vida, né? Então, assim, é muito complicado. Então, para citar um pouco mais de dignidade, nós não temos logística para toda a produção cearense, que é grande. A nossa produção é muito grande. Nós somos um dos estados que mais produz pescado no Brasil. Nós, nas águas continentais, nós, apesar da estiagem, nós ainda estamos entre os 3, 4 maiores produtores de tilápia, de peixe de água doce do Brasil. Então, mesmo com a nossa dificuldade de escassez de água em alguns açudes com baixa, mas mesmo assim nós mantemos uma produção muito boa. Então, assim, não teríamos nós, o governo hoje, o Ministério da Pesca, através da Superintendência, logística para todo o estado. Mas, dentro das nossas limitações, buscar um pouco mais de dignidade, né? É possível organizar os pescadores em cooperativa para que eles possam adquirir, pagar aos poucos, abrir uma linha de crédito? Há esse pensamento para facilitar? Porque essa ação, eu acho, penso eu e os senhores tenham muito maior clareza, é a redenção para o pescador, é a redenção para aquele que faz a pesca artesanal, aquele que faz a pesca lá com os currais, né? Enfim, eu acho que é uma forma do brasileiro, do cearense, ter o peixe bem mais barato do pescador ganhar o justo.
Com certeza. A realidade é que o Ministério ele tem uma linha de crédito em aberto para os pescadores. O difícil é você trazer uma nova cultura para eles. Eles têm por costume já receber o dinheiro e entregar o peixe. Eles não têm por costume esperar 1, 2 dias com o peixe em estoque e conseguir ganhar 3, 4 vezes mais. Então nós estamos colocando um novo costume, um futuro consumidor, um futuro produtor, uma mentalidade diferenciada. E eu devo muito a isso, a essa preocupação nossa aqui, porque lá no Ministério da Pesca em Brasília nós temos uma pessoa que ele é um batalhador. Então o secretário Flávio Bezerra, que na verdade ele é o secretário do ordenamento da pesca no Ministério, ele se preocupa muito com o artesanal porque ele foi pescador. Então, quando nós chegamos lá na Barroquinha, ele viu a dificuldade, eu sugeri a ele essa ideia, ele falou, só acho que dá certo. E eu conversando com ele, ele disse, olha, bem complicado porque eles têm por costume receber o dinheiro na hora. Mas vamos tentar. Porque nossa intenção no Ministério é o quê? É o cooperativismo. E isso é uma ideia que seja colocada paulatinamente, por conta do costume já que é grande, que já existe há muitos anos. Então, nós no Ministério temos a linha de crédito do Plano Safra, do Pronaf, onde eles, começando com o nosso auxílio, com a nossa logística, nós ensinamos a eles ao costume de aguardar 2, 3 dias mais para receber o seu dinheiro multiplicado. É uma poupança com uma correção excelente. Lógico, porque no caso ele vai estar ali com o pescado congelado e o congelamento do peixe ali faz com que a qualidade não caia. Então eles vão ter como fazer um aumento também na sua produção. Bem, superintendente, pedir licença ao senhor, também aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras, para irmos a um rápido intervalo aqui no programa Plenário da Cidade. Nós estamos conversando com o Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura aqui no estado do Ceará, Emanuel Simões, falando sobre as atividades para favorecer o consumo de peixe, de pescado aqui no estado do Ceará, principalmente neste momento em que vivenciamos a 10ª Semana do Peixe. Em 1 minuto estaremos de volta. Para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com o plenário da cidade, conversando com o Superintendente Federal da Pesca e Aquicultura no Ceará, Emanuel Simões, que fala sobre as ações do Ministério da Pesca e Aquicultura e também da Superintendência aqui no estado do Ceará para aumentar o consumo do peixe, do pescado aqui no Ceará, principalmente com ações que facilitam a atividade do pescador e buscam baratear o preço do peixe para chegar à mesa do consumidor. Então, esta semana está plena de atividades, de visitas, tanto ao litoral como também no interior, porque quando se fala em pesca, pensa-se muito pouco nos municípios do interior, pensa-se no litoral, mas o Brasil tem 13% da água doce do planeta. Então, nós temos um grande potencial para alcançar o que preconiza a Organização Mundial da Saúde, que é o consumo de 12 quilos de peixe, de pescado, por habitante ano. Nós consumimos até agora 9 quilos. Né? Então, o interior é muito importante. Sim, até porque ali o homem do interior, ele é um homem batalhador e aqui no Ceará, por conta da estiagem, por conta das dificuldades que existem, as intempéries do tempo que existe ali naquela região, eles têm sofrido por demais. E a nossa intenção é que eles tenham acesso também à qualidade de vida. Para a qualidade de vida é importante uma boa alimentação. Então, o peixe é riquíssimo. Riquíssimo em nutrientes, ômega 3, para a memória. Crianças que começam a ter o hábito de comer peixe desde pequeno, desde cedo,
eles têm a propensão a ter uma capacidade de memória, raciocínio muito melhor. Então, as nossas crianças, e o nosso alvo na Semana do Peixe é esse, são as crianças e as mulheres. Porque as mulheres, elas definem ali quais são os alimentos do dia, o cardápio, né? Da casa. O cardápio, né? da casa, ela vai lá no mercado, ela escolhe. Então, se nós mostrarmos que existe também peixes mais baratos, um custo também mais em conta, mostrarmos a qualidade que existe para a saúde deles, o sabor que é muito bom. Então, nossa intenção é essa. Quando o peixe é apresentado a uma criança logo cedo, ela leva isso com ela para o resto da vida. Muito bem. A Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura também trabalha com o objetivo de garantir qualidade de vida do ponto de vista da prestação de serviço social aos pescadores, né? Por exemplo, o Pro Infância é um programa que já está em pleno andamento? Exato. No caso nosso aqui do Estado, estaremos já fazendo algumas ações do Pro Infância e a partir do dia, se eu não me engano, 10, 11 e 12, já iniciaremos o processo do Pescando Letras. É um processo maravilhoso. Se você conhecer, eu até convido você aí conosco lá, a alfabetização do pescador, da família do pescador, da esposa do pescador. Você ver um homem já de idade conhecendo as letras e sabendo descobrir o universo de um livro, do sabor, do desejo que é, da alegria que é você abrir um livro, ler e um universo se abre na sua frente. Então, o Pescando Letras, ele se inicia a preparação dos alfabetizadores, coordenadores, já no próximo mês, para que nós possamos alfabetizar mais de 3.000 pescadores no estado. É uma equipe que vai até onde o pescador está? Ou são educadores do próprio município? Como é que é o trabalho? Não, na verdade, o Pescando Letras é uma parceria com o Ministério da Pesca, com a SEDUC e o MDE. E aqui nós formamos equipes, turmas em locais. Então, na comunidade lá de Paracuru, é identificado quantos pescadores não têm acesso à leitura. Então, ali é levantada uma turma. E assim, cada comunidade, a colônia é uma parceira nossa. Ela, então, ali identifica, levanta-se a demanda. Nós apresentamos ao MDE, à SEDUC, a nossa demanda. E também, ali é formada aquela turma com o coordenador geral e o alfabetizador com uma ou duas turmas. Essas alfabetizações são de horários diferentes. São diferenciados, porque, na verdade, o pescador tem dia que ele está no mar. O tempo dele é diferente do nosso horário, a agenda, né? Exatamente, o tempo dele é diferente. O tempo dele, que ele vai estar em terra, às vezes não coincide com o da escola. Então, nós temos que adaptar a nossa turma, o nosso trabalho, justamente para eles. E o interessante é que, descobrindo o mundo por meio das letras, né, dos símbolos que propiciam a expressão, o pescador tem a possibilidade de se capacitar, porque esta é uma capacitação, até para ele perceber esta ideia dele próprio, pescador, armazenar o seu peixe, fazer um trabalho que ele possa lucrar mais, até para esse entendimento, né? Uma capacitação, não deixa de ser. Não? É uma capacitação e uma preparação. Nós temos exemplos maravilhosos, se um dia você puder conhecer, nós temos exemplos de pescadores que eram analfabetos, foram alfabetizados, fizeram o curso normal, se qualificaram, hoje estão terminando e houve dois agora ali na região do Acaraú que se formaram em engenheiros de pesca. Você vê um homem sair do analfabetismo, se tornar hoje um profissional qualificado para o mercado, isso não tem preço, isso não tem como você pagar, é algo que, se no estado do Ceará nós conseguimos que faça isso, já valeu a pena todo o nosso esforço. O importante desse profissional é porque ele vivenciou na prática, ele vivencia na prática o dia a dia, as dificuldades, né? As especificidades da vida do pescador. Eles são experts, eles são muito espertos. Eles podem não entender das letras, eles podem não entender dos livros, da temática, da didática, mas da vida, do dia a dia, da realidade, eles têm todo o entendimento. E quando eles aliam ao conhecimento, no caso formal, com o conhecimento prático que eles têm, eles se tornam expoentes. São pessoas muito boas para se trabalhar, para se conseguir fazê-los entender, é muito fácil, eles têm uma dinâmica de trabalho muito boa. Interessante, os pescadores, como o senhor acaba de falar, com
um conhecimento amplo, assim como também os técnicos da Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura no estado do Ceará, sobre o pescador, sobre o local onde ele está, de que maneira trabalha, quanto é o seu rendimento. Então, para isso, os senhores têm um cadastro de pescadores. Como é que está esse cadastro? Ele está atualizado? Está sendo trabalhado? Como é que está? O cadastro nós realizamos através do nosso RGP, que é o Registro Geral de Pesca. Muitos pescadores trabalham ainda na informalidade. Nós temos 29.970 pescadores registrados no estado do Ceará. Nós sabemos que são bem mais, porque muitos ainda não tiveram a oportunidade de se cadastrar. Alguns já deram até entrada, ainda não foi feito o levantamento real, mas real, no nosso cadastro são 29.970. Alguns perderam o prazo de recadastramento que nós fizemos, e nós já estamos entrando com recurso para dar mais algum tempo para que eles possam, então, se adequar. Isso impõe licença, perda de licença para pescar? Prejudica eles por conta do defeso que ele deixa de receber, se ele perder o direito de pesca. Ele perde o direito de ser um profissional do setor da pesca. É o seguro-desemprego? Você falou defeso? Seguro-defeso por conta de algumas especificidades, como a lagosta, eles têm um defeso de 6 meses. Então, eles não podem pescar a lagosta de 31 de dezembro até o começo de junho, 31 de maio, junho, né? De maio. Então, eles ficam 6 meses sem pescar. Então, eles não podem ao mar pescar a lagosta. Eles podem pescar o peixe, podem pescar, mas a renda real deles é retirada, para que eles não venham ir ao mar. Então, o governo dá esse incentivo, e se ele não tiver registrado, ele não tem como receber. Da mesma forma também, quando ele chega a uma certa idade, como ele vai comprovar o tempo de trabalho para a aposentadoria. É verdade. O senhor falou aí na atuação do secretário Flávio Bezerra, que inclusive é um pescador, digamos assim, mas não perde as origens, tenho certeza que se colocá-lo lá no mesmo afazer, ele vai saber interpretar o que é, enfim. E também o ministro Marcelo Crivella tem trabalhado juntamente com as superintendências nos estados para que o orçamento seja um orçamento que garanta estas políticas, né, para os pescadores, para a sociedade, porque quando trabalha com pescador e ele produz bem e ele consegue vender mais barato, a sociedade ganha com isso. Como é que é trabalhado, como é que está sendo trabalhado esse orçamento? Porque o Congresso está construindo, né, está trabalhando o orçamento do ano que vem. Como é que está o diálogo no sentido de garantir um bom orçamento eu sei que de repente seria uma resposta para o ministro Marcelo Crivella, mas os senhores têm naturalmente demandas também, né? O que seria prioridade, por exemplo, para o estado do Ceará com relação ao orçamento do ano que vem? Quanto à relação do ministro, o empenho dele é muito grande, né? Quando ele assumiu, ele logo disse que de pesca, não sei nem botar a minhoca no anzol, né? Mas ele é um bom gestor, um excelente gestor. E muitas das vezes um bom técnico, ele não consegue fazer uma gestão administrativa. E por isso, então, o secretário Flávio Bezerra, que então estava na secretaria... vontade política, né? Espírito público, né? Espírito público, como ele disse, aquele que entende a dor do próximo, né, tem maior condições de ajudá-lo. O secretário Flávio Bezerra estava aqui no secretariado do governo do estado e foi alçado para o ministério para dar esse suporte ao ministro da vivência da pesca. E você falou que ele colocado no barco para pescar ele faria. Tem 2, 3 meses atrás ele fez uma regata lá no município de Cruz, houve uma regata lá e ele foi convidado a assistir a regata. Ele, não, eu vou participar. Não se conteve. Foi participar da regata. Participou, entrou na canoa, participou da regata com os pescadores e chegou em segundo. E ele falou, eu não ganhei porque eu não conhecia a canoa. Lógico que o prêmio ele não levou, o prêmio ficou para o que chegou logo em seguida, mas a brincadeira é um homem do mar, é um homem que vive ali. Isso é muito importante, que conhece, está próximo das pessoas. E essa realidade ele aproxima do ministro, que é justamente a grande dificuldade dos gestores em Brasília, é encontrar a realidade do povo brasileiro, porque não se tem como mensurar a realidade, né, do Brasil estando no meio do país, onde só existe um Lago Paranoá, e você não sabe a dor do homem do mar, do aquicultor, do carcinicultor, enfim. E o orçamento do Ministério tem sido trabalhado em cima de resultados. Então, nós temos sido cobrados, como superintendência, a mostrar resultados. Resultados no aumento de produção, no aumento de consumo, no resultados de
mostrar que há uma seriedade no Ministério, que o Ministério está, sim, se dispondo para trabalhar em favor do pescador e não contra ele, não oprimi-lo. E aí, quando nós começamos a fomentar a produção, nós apresentamos o quê? Que o mercado está em ebulição. Então, há necessidade de um maior investimento dentro desse mercado, dentro desse setor. Nós conversamos aqui no plenário da cidade com o superintendente federal da Pesca e Aquicultura no Ceará, Emanuel Simões, que nos passou detalhes importantes, esclareceu como está o desenvolvimento da 10ª Semana Nacional do Peixe, mas também o desenvolvimento de muitas e intensas atividades, ações políticas públicas para facilitar a vida, a atividade do pescador e garantir um peixe, um pescado mais barato na mesa do brasileiro, especificamente do cearense. E por isso nós agradecemos aqui ao superintendente por colaborar conosco para cumprirmos a missão de TV pública, que é a missão da TV Fortaleza, levar orientação social aos nossos telespectadores e telespectadoras. Obrigado, superintendente, pela presença. Obrigado. Bom dia. Obrigado, bom dia. Convido a todos a participar da Semana do Peixe e consumir bastante peixe, que faz bem para a sua saúde. Obrigado a você, telespectador, telespectadora, pela honrosa e qualificada audiência ao programa Plenário da Cidade. Vamos agora à sessão plenária ao vivo da Câmara Municipal de Fortaleza. Bom dia e até o nosso próximo encontro.